Vamos pro react. A gente vai assistir agora como funciona uma bomba de hidrogênio. Vamos ver esse vídeo do maravilhoso Pedro Loss, craque da pelota. Esse conhece, tá certo? Esse conhece. Obrigado. Carai. Desculpa, galera. Obrigado, Anthony, por não falar merda durante os vídeos, que você é viciadinho, né? Viciadinho em falar merda. Então, galera, vamos pro vídeo. Já tá aqui nosso querido Pedro Loss, do canal Ciência Todo Dia. Se inscreva no canal dele também, deixa like no vídeo dele. E deixa like aqui, principalmente, tá? Deixa like aqui e se inscreve, comenta, compartilha. E é nóis. Vamos embora pro vídeo, que tá maravilhoso. Espero que vocês gostem, meus queridos. 30 de outubro de 1961. Arquipélago Novaya Zemlya, norte da Rússia. O dia 30 de outubro de 1961 poderia ser apenas mais um dia normal. Em um mundo ideal, esse vídeo poderia nunca existir. Mas a 10.500 metros de altura, um Tupolev Tu-95 estava prestes a marcar o dia 30 de outubro de 1961 na história. E esse dia ficaria para sempre conhecido como o dia em que nós criamos um segundo sol na Terra. A história da bomba de hidrogênio é bem peculiar, e ela acompanha uma época da história da humanidade em que diversos avanços foram feitos na criação de armamentos de destruição em massa. Embora o primeiro design de uma bomba nuclear tenha sido a de fissão nuclear, que foi resultado do projeto Manhattan durante a Segunda Guerra Mundial, a ideia de usar a fusão para liberar quantidades nunca vistas antes de energia veio na mesma época. Até onde nós sabemos hoje, foram os físicos Enrico Fermi e Edward Teller que propuseram pela primeira vez que uma bomba de fusão nuclear poderia ser criada a partir da ignição de uma bomba de fissão nuclear. E isso ainda em 1941. Ainda faltavam 4 anos para a primeira explosão nuclear da história. Conforme o cenário da Segunda Guerra Mundial foi piorando, diversos países começaram a dedicar recursos aos seus próprios projetos de pesquisa de armamentos nucleares. O projeto Manhattan dos Estados Unidos foi o mais bem sucedido. Eu não vou entrar em detalhes da história da bomba nuclear de fissão nesse vídeo, até porque eu já fiz um documentário de quase 1 hora com a história detalhada para quem quiser assistir. Mas para entender como a bomba de hidrogênio veio tão rápido depois das primeiras bombas nucleares, nós precisamos entender o contexto em que o mundo vivia na época. O físico Edward Teller, que eu citei agora há pouco, passou boa parte do seu tempo no projeto Manhattan dedicando seus esforços ao conceito de uma bomba de fusão nuclear. Só que o principal problema enfrentado por ele naquela época era a dificuldade de fazer previsões teóricas e os cálculos necessários para entender como a fusão se comportava. Em contrapartida, as bombas de fissão, como as que foram usadas em Hiroshima, eram muito mais testáveis. Até porque a fissão nuclear estava sendo muito estudada na época. De um lado, cientistas da época tinham a fissão nuclear que podia ser testada com reatores nucleares e isótopos radioativos. Do outro, eles tinham a fusão nuclear, que é responsável por gerar a energia do Sol. Até agora eu falei bastante de 2 termos que vão ser extremamente importantes. Eu tava pensando num negócio aqui, mano, meio doido, né? Tipo assim, que a galera, os países tretam, né? Os caras falam, mano, deixa eu ver um negocinho aqui pra explodir os caras. Pera aí, deixa eu dar um negócio. Olha, isso aqui pode dizimar milhões de pessoas, né? Olha, isso aqui pode matar pessoas inocentes também. Puta, que legal. Vamos fazer isso? Vamos explodir lugares? Vamos matar pessoas? Ah, vamos. Legal, então vamos mesmo. Tipo assim, pra quê? Tá ligado? Pra quê? Pra que explodir a galera, gente? Vamos todo mundo viver bem? Vamos todo mundo viver tranquilo, feliz? Sem querer se matar, sem querer roubar território dos outros, entendeu? Sem querer roubar recurso dos outros, né? Sempre só viver tranquilo, fazer o seu, entendeu? Mas não, né? Os caras querem explodir os outros pra pegar os outros, né? Isso é brincadeira. Até o final desse vídeo, fissão e fusão nuclear. E por isso eu preciso garantir que Eu faria se eu fosse Oppenheimer, porra, entraria no Partido Comunista, que ele já era visto como um membro, né, do Partido Comunista, os caras já achavam que ele era do Partido Comunista. Entraria e falaria, foda-se, vocês, sou do Partido Comunista, vai se fuder Estados Unidos, tá ligado? Tinha que fazer isso. Matar pessoas inocentes lembrou muito a Revolução Francesa de 1518, quando Napoleão matou os portugueses. Tá. todo mundo esteja na mesma página, entendendo o que os dois termos significam e qualquer diferença entre eles. Na fissão nuclear, nós geralmente começamos com um átomo pesado, como urânio 235. E esse isótopo do urânio é especial porque ele é instável. E como a natureza sempre prefere a estabilidade, o átomo de urânio vai tentar recuperar a estabilidade. E ele recupera essa estabilidade se dividindo em átomos mais leves. Mas o segredo está escondido na massa. Se a soma das massas desses átomos mais leves que foram gerados quando o urânio 235 decaiu fosse a
mesma do urânio, não existiriam bombas nucleares no mundo, muito menos energia nuclear. Se você somar a massa dos átomos gerados pelo decaimento do urânio, ela vai ser sempre menor do que a massa inicial. E é essa massa que aparentemente foi perdida que vira energia, muita energia. Se na fissão nuclear nós temos a divisão de um átomo em outros, na fusão nuclear nós temos praticamente o contrário. Nós geralmente começamos com um átomo leve, como o hidrogênio, e juntamos dois ou mais deles para formar um átomo mais pesado, como o hélio. E se nós fôssemos medir a massa do hélio e comparar com a do hidrogênio inicial, mais uma vez nós notaríamos que aparentemente um pouco da massa foi perdida. Ô Anthony, mano, átomo é tipo... Pô, como é que eu vou te explicar o que é átomo, mano? Eu sou horrível em física, tá? Horrível, completamente horrível em física, em química, biologia, tudo. Só pra avisar vocês. E em matemática também. Mas, mano, átomo, tipo, é tudo, assim. Tudo tem átomo, tá ligado? Tudo. O átomo, ele é parte como é que fala? Da construção das coisas, tá ligado? Ele é um bagulho, assim, infinitamente pequeno que faz parte de tudo. Tudo tem átomo. Tudo tem átomo. Tudo é formado por átomos, tá ligado? E tudo o resto, tá ligado? Tipo, foda-se. Não sei se eu falei certo. Não sei se eu falei certo. Tem átomo no concreto? Provavelmente sim. Sim, deve ter. Eu não sei. Não faço física. Não entendo física. Nem nada. Mas é isso aí. É meio básico isso, né? Eu sou meio burro. Eu sei disso. Não nego. Sou burro e não nego. Mas, mano... átomo tá em tudo, basicamente. Será que no Brasil vai ter energia nuclear? Então... A gente tava caminhando pra isso, se eu não me engano. Algum tempo atrás, pra ter energia nuclear. Mas, né? Ela também foi transformada em energia. Não sei. A fissão nuclear é o que nós fazemos na Terra com reatores e bombas nucleares. Ela é basicamente quebrar um átomo em... Não, o Brasil não pode ter bomba nuclear porque existe um tratado entre os países do mundo de que os países que não têm bomba nuclear, para que eles não produzam mais, para que eles não passem a ter. Porque quanto menos países com bomba nuclear, melhor. Porque é menos chance do mundo explodir. Tá ligado? Então o Brasil não pode ter uma bomba nuclear. Tanto que os Estados Unidos invadiram o Irã, se eu não me engano. O Iraque. O Irã, não lembro se foi o Irã ou o Iraque. Que eles invadiram dizendo que... dizendo que eles estavam produzindo bombas nucleares. Só que na verdade era mentira, né? Eles não estavam produzindo bombas nucleares, só que os Estados Unidos usou isso de desculpa pra invadir o país, tá ligado? Então, tipo, tanto que aconteceu isso, tá ligado? Que é proibido. Então, se a Rússia ficar puta, ela pode matar todo mundo? Pode, assim como os Estados Unidos. Assim como os Estados Unidos, assim como a China, assim como a puta que eu pariu. Israel. Exatamente, Israel. Não eram bombas atômicas que Israel jogou, mas Israel matou milhares de pessoas inocentes, tá ligado? Milhares de pessoas, assim, assassinou milhares de pessoas inocentes, tá ligado? Então, tipo, né? em outros. E a fusão nuclear é o que o Sol faz para continuar brilhando, que é juntar átomos. Então agora que nós entendemos o básico de como a fissão e a fusão funcionam, nós podemos começar a entender como uma bomba termonuclear funciona. E aqui um parêntese, sempre que você ouvir falar de bomba termonuclear, bomba H ou bomba de hidrogênio, todos são termos diferentes para a mesma coisa, que é uma bomba nuclear que utiliza fusão nuclear para gerar energia e poder de destruição. O principal desafio de engenharia e tecnologia na construção de uma bomba de fusão é atingir as condições necessárias para a fusão começar. Conforme a temperatura aumenta, os elétrons são arrancados dos átomos, transformando tudo em núcleos atômicos soltos. A gente chama isso de íons. Só que os núcleos atômicos têm carga positiva e, como resultado, eles se repelem uns com os outros. Nós precisamos alcançar temperaturas e pressões altas o suficientes para vencer essa repulsão entre os núcleos atômicos. E para vocês terem ideia, o Sol só consegue chegar nessas condições porque ele tem 333 mil vezes a massa da Terra. Então como que nós podemos criar essas condições aqui no nosso planeta? A resposta encontrada por dois físicos, Edward Teller e Stanislaw Ulam, foi a seguinte: é só explodir uma bomba nuclear convencional antes.
Ok, eles não falaram exatamente isso, mas essa é a ideia, pelo menos de uma maneira bem simplificada, do design de Teller-Ulam. Uma curiosidade histórica. A gente não sabe até hoje exatamente o quanto que os dois físicos contribuíram para essa ideia. Algumas fontes dizem que um trabalhou mais do que o outro, mas pela natureza secreta do projeto, nós provavelmente nunca vamos saber. Enfim, no design de Teller-Ulam, a bomba é dividida em 2 ou mais estágios. O mínimo é 2, e algumas bombas, como a bomba Tsar, provavelmente tiveram 3. A ideia é que o primeiro estágio é uma bomba nuclear de fissão, como as desenvolvidas no projeto Manhattan. A função desse estágio é, através da fissão nuclear, gerar energia o suficiente para que o segundo estágio comece a fusão nuclear. Lembram quando eu falei que nós precisamos de condições parecidas com as encontradas no Sol, que tem 333 mil vezes a massa da Terra? Então, é a explosão do primeiro estágio que permite essas condições. Quando a bomba de fissão explode, as temperaturas chegam até a casa dos 100 milhões de graus. E nessa escala, eu não preciso nem especificar se é Celsius, Fahrenheit ou Kelvin, porque a diferença entre as três é praticamente insignificante. Toda essa energia faz com que o segundo estágio comece, composto principalmente por combustível de fusão, ou seja, núcleos atômicos leves como o lítio. Ou seja, a explosão da primeira bomba nuclear gera as condições necessárias para a fusão nuclear começar, dando início à liberação de energia da segunda parte da bomba. O design de Teller-Ulam é tão simples e eficiente comparado com as alternativas que ele virou o design de escolha em praticamente todas as bombas de fusão modernas. E isso nos leva ao primeiro teste nuclear de fusão da história. Só antes, e eu juro que vai ser muito rápido, essa camiseta que eu estou usando faz parte da nova coleção na minha loja, a Loz. Se você quer vestir camisetas com estampas de coisas que você gosta e com qualidade, vamos fazer um trato. Entre no site clicando no link da descrição ou do comentário fixado, escolha a sua ou as suas camisetas favoritas e eu vou te dar um desconto de 10% na sua primeira compra, porque eu tenho certeza que você um dia vai acabar comprando todas. É só usar o cupom LOS10. E na Loz o frete é relativístico. A gente envia a camiseta na hora em que você comprar. Então aproveite a nova coleção e venha vestir o universo junto comigo. Agora de volta ao vídeo, deixa eu contar a história do primeiro teste nuclear com bomba de fusão da história. 1º de novembro de 1952, atol de Inuiatak, Ilhas Marshall. O caminho natural que o mundo seguiu depois do sucesso das bombas nucleares de fissão foi tentar desenvolver armamentos cada vez mais potentes. Com o design de Teller-Ulam cada vez mais demonstrando potencial, a única coisa que faltava era um teste real em escala. A primeira bomba de fusão não era muito parecida com uma bomba, pelo menos na nossa ideia popular de como bombas se parecem. Com o codinome Eve Mike, a bomba pesava 74 toneladas. Ela não era nem um pouco prática para ser usada como armamento na vida real, até porque o combustível para fusão nuclear, o deutério líquido, precisava ser mantido a temperaturas muito próximas do zero absoluto. Inclusive, uma nota histórica, eles tiveram que desenvolver a tecnologia de criogenia, ou seja, de deixar coisas em baixas temperaturas, só para fazer esse teste acontecer. Mas isso não impediu que o teste fosse em frente. Assim que a bomba explodiu, uma bola de fogo de 5 km de diâmetro se formou ao redor do epicentro, o suficiente para engolir a praia central de Balneário Camboriú. A nuvem de cogumelo chegou aos 41 km de altura, o que é mais de 4 vezes a altura do Monte Everest, a maior montanha na Terra, e se espalhou até ficar com um diâmetro de 161 km. A explosão foi tão potente que ela criou 2 elementos que ainda não eram nem conhecidos na tabela periódica, o einstênio e o férmio. E eu conto a história dessa descoberta nesse vídeo aqui. E o vídeo de hoje poderia acabar aqui, com a explosão de uma bomba que liberou 1000 vezes a energia da bomba nuclear detonada sobre Hiroshima, que foi um capítulo trágico na história da humanidade. Mas é aqui que eu preciso lembrar que nem... Videoclipe da Katy Perry? Hã? É o quê? Sempre nós tomamos as melhores decisões. O mundo ainda estava imerso na Guerra Fria, e a corrida por armas cada vez mais potentes e destruidoras só estava no começo. 30 de outubro de 1961. Arquipélago Novaya Zemlya, norte da Rússia. O dia 30 de outubro de 1961 poderia ser apenas mais um dia normal. Em um mundo ideal, esse vídeo poderia nunca existir. Mas a 10.500 metros de altura, um Tupolev Tu-95 estava prestes a marcar... Eu não sabia que existia um clipe da Katy Perry que ela faz crítica a isso. Qual? Eu não sei, qual? O dia 30 de outubro de 1961 na história. E esse dia ficaria para sempre conhecido como o dia em que nós criamos um segundo sol na Terra. Usando o mesmo design da bomba de hidrogênio testada pela primeira vez 9 anos antes,
essa era a vez da então União Soviética de demonstrar o seu potencial bélico. Apelidada de Tsar Bomba e conhecida por muitos apenas como a bomba das bombas, ela foi até hoje o dispositivo explosivo com mais energia já detonado por seres humanos na Terra. Nossa, a bomba isso é de Hiroshima louco. e Nagasaki estavam na escala de quilotoneladas de energia, ou seja, 1000 toneladas de TNT. A primeira bomba de hidrogênio, a Ivy Mike, estava na escala de megatoneladas, ou seja, 1 milhão de toneladas de TNT. Nossa. Já a Tsar Bomba tinha um potencial energético 100 vezes maior do que isso. Que por isso? volta de 100 megatoneladas de TNT. Mano, que isso? 100 megatoneladas. Ou 100 milhões de toneladas. No entanto, 100 milhões de toneladas. Mano. a bomba que foi usada no teste teve seu potencial reduzido pela metade. Ela só liberou 50 megatons de energia. A bomba de fogo teve 8 quilômetros de diâmetro, alcançando a altura do avião que soltou ela. Por sorte, o avião já estava a 39 quilômetros de distância no momento da detonação. Mas isso não impediu que eles sentissem os efeitos. O avião foi atingido pela onda de choque quando ele já estava a 205 quilômetros de distância. E isso fez com que ele caísse cerca de 1 quilômetro no ar. Não à toa, em uma estimativa oficial, a tripulação da aeronave foi dada cerca de 50% de chances de sobreviver a essa missão. Essa Caralho. fotografia mostra a nuvem de cogumelo formada pela explosão e ela não parece grande. Nossa, irmão, imagina, tipo assim, nossa, tem que me oferecer uma nota muito grande pra fazer um bagulho desse, tá ligado? Cê é louco, os caras falam assim, então, ó, você tem 50% de chance de viver, tá? 50%, tá bom? Nossa, eu ia falar, mano, você vai ter que pagar a nota pra mim, você vai ter que pagar, tipo, tudo. Você é louco. Que é isso? Não, mas se você parar pra pensar, tudo é 50% de chance de viver, né? Ou você morre ou você vive. Não tem outra coisa. Ou você morre ou você fica vivo. 50%. Grande coisa. Mas a foto foi tirada Pensamentos. a 161 quilômetros de distância. E o topo da nuvem de cogumelo atingiu impressionantes 67 quilômetros de altura. Mais de 7 vezes o tamanho do Monte Everest. A onda de choque, tanto na atmosfera quanto no solo, rodou o globo terrestre um total de 3 vezes. O clarão foi visto a 1000 quilômetros de distância, tanto no Alasca quanto na Noruega. E janelas foram estilhaçadas a 780 quilômetros de distância como um resultado direto da explosão. Caralho. A explosão da bomba Tsar marcou para sempre um capítulo na história da humanidade. Ela foi até hoje o dispositivo explosivo mais poderoso já usado por seres humanos. E paradoxalmente, ela também marca o fim da busca por armamentos cada vez mais destrutivos. Uma vez que nós desenvolvemos uma arma que tem um potencial de destruição que antes nós equiparávamos com deuses, o que sobra? Não à toa, 2 anos depois, o Tratado de Interdição Parcial de Ensaios Nucleares foi assinado. Os países participantes aceitaram não testar mais armamentos nucleares como as bombas de hidrogênio na atmosfera. Mas um fato que eu sempre acho curioso é que a maior parte das coisas que eu estou falando nesse vídeo aconteceram vários e vários anos antes de eu nascer. E para a maior parte das pessoas que me assistem, isso também é verdade. E isso dá pra gente a falsa sensação de que os perigos da corrida nuclear estão muito longe no passado. E que essas coisas não moldam mais o nosso presente. Mas essa visão é errada e bastante ingênua. A era nuclear não está atrás de nós. Nós ainda estamos nela, vivendo um delicado balanço que nós torcemos para que os nossos representantes não tomem decisões erradas no calor do momento. E eu espero que aprendendo sobre como as bombas de fusão funcionam e o potencial destrutivo delas, todos nós possamos estar mais cientes dos perigos que elas apresentam. E que, se um dia algum de nós estiver numa posição que permita, talvez a gente possa fazer de tudo para que o mundo e a civilização terrestre não voltem para uma era sombria em que o sucesso é medido em megatons. Muito obrigado e até a próxima. Cê é louco, mano. Caralho. Ô, bizarro, hein, mano. Bizarro. Mano, a bomba, tipo assim... Caralho, moleque. Nossa, irmão. Uma bomba que chega, tipo, a 60 quilômetros de altura, tá ligado? O cogumelo da bomba. Você tá louco, mano. Você é louco. Mano, tipo assim... É muito louco pensar, tipo, que a galera pode apertar um botão, fazer tuque e acabou o mundo, né? É meio doido pensar nisso, né? Tipo assim, apertei um botão, acabou o mundo. É meio bizarro isso, né, velho? Mas infelizmente acontece, né? E tá na mão de um bando de maluco. Fazer o quê, né? Acontece. Valeu, rapaziada. Beijo pra vocês.